Meu nome é Guilherme e você pode me chamar de irmão. Muito ao contrário disso, foram os discípulos. Ah, você vai ensinar judaísmo agora. E esse é o canal Ensino dos Apóstolos. Hoje vamos falar como os judeus cantam os salmos. Primeiramente, para ficar bem claro para você, nós estamos ensinando como os apóstolos, o que os apóstolos sabiam antes de conhecerem a Jesus. E uma das coisas que eles sabiam muito bem é a profundidade do livro de Salmos. O que é os Salmos? Você deve estar perguntando, os Salmos são aqueles textos bonitos que a maioria das pessoas abre no meio da sua Bíblia na sua casa, e ficam lendo, deixam lá salmos muito bonitos, como o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Mas o Salmo é muito mais do que isso. Você sabia que o Senhor Jesus citou o livro dos Salmos várias vezes durante todo o seu ministério, até na sua morte? Na cruz ele cita um salmo. Mas hoje vamos saber o que os judeus aprenderam, como eles aprenderam o livro dos Salmos, ou como eles aprendem o livro dos Salmos. Pois bem, o livro dos Salmos é um livro que você já deve ter ouvido falar, você que é novo convertido talvez ainda não tenha atentado para isso, mas o livro dos Salmos é o livro de música, música. Salmos quer dizer músicas, músicas que os judeus cantavam para louvar ao Senhor. Os judeus naquela época não tinham um rádio, não tinham equipamentos de CD, DVD, mídias para ouvir os salmos. O cantor favorito tal está cantando o salmo número tal. Não era assim. Eles tinham que saber todos os salmos. Como eles aprendiam todos os salmos? Da mesma maneira que eles aprendiam a Torá. Lendo, ouvindo. Então eles iam para as sinagogas desde pequenininho, e para cada época do ano, para cada época, para cada sábado ou Shabat, entoava-se um salmo ou um grupo de salmos específicos. E aquilo todo ano, eles decoravam. Então, não era só na sinagoga. Uma coisa que devemos entender muito bem e deve ficar frisado no nosso coração, na nossa mente, é que o judeu é muito família. Os judeus lá da época de Jesus, eles valorizavam muito a família. Tudo que o pai falava, tudo que o pai ensinava, tudo que a mãe e o pai ensinavam, ficava gravado no coração deles. Por quê? Porque eles tinham que aprender, e quando crescessem, tinham que ensinar isso para os seus filhos também. Eles valorizavam muito isso, valorizavam muito o que os mais velhos diziam, o que os pais diziam, o que os avós diziam. Eles aprendiam isso, absorviam com ouvidos bem atentos para poder depois ensinar para os seus filhos. Aquilo era a boa educação para eles. Pois bem, na época de Jesus, havia uma coisa chamada caravanas. Caravanas eram caravanas para celebrar as festas de Israel. Lembra das festas que a gente falou? As 7 festas principais? Páscoa, Ázimos, Primícias, Pentecostes. Depois vem trombetas, numa outra época do ano, as últimas 3 festas. Trombetas, expiação e tabernáculos. Então eles se preparavam para ir para Jerusalém, lá onde ficava o templo, 2 vezes no ano, porque essas festas aconteciam em 3 períodos principais do ano. Uma no primeiro mês, que aconteciam as 3 primeiras festas, outra no terceiro mês, que acontecia a festa de Pentecostes, e a outra no 7º mês, que aconteciam as 3 últimas festas. Então eles iam 3 vezes ao ano
para Jerusalém, tá? Em caravanas. O pai liderando, né? Junto com a mãe, os primos, os tios, sogra, sogro, todo mundo junto. Ia todo mundo para festas de Israel, para Jerusalém. Iam todos em família. E o que eles faziam? Ah, cantavam durante todo o trajeto. Cantavam louvores. Traziam à memória, traziam ao coração os louvores que o Senhor deixou no livro de Salmos. Deixou através de Davi, que foi um dos maiores compositores dos livros de Salmos, deixou através de Moisés tem um salmo, tá? deixou através de Asaf, que era também um compositor, e alguns outros. Esses salmos, que eram considerados divinamente inspirados, traziam alegria ao coração do povo de Israel toda vez que eles cantavam da maneira correta. Qual era a maneira correta? Para engrandecer o nome do Senhor em tempos específicos. Tempos específicos, Guilherme, o que é isso? Os tempos específicos era como eram chamadas as festas de Israel. Eram chamadas de moedes, tempos determinados, tempos específicos. Então eles tinham que ir para Israel nos tempos específicos, iam para Jerusalém, perdão, nos tempos específicos e lá celebrarem essas festas. Tinha os louvores que deveriam ser entoados nas festas, nas primeiras festas, Páscoa, ázimos e primícias. Tinha os louvores que deveriam ser entoados nos tempos específicos da festa de Pentecostes, tá? E tinha os louvores específicos das 3 últimas festas, lá no 7º mês, a festa das trombetas, a festa da expiação dos pecados e a festa dos tabernáculos. Pois bem, eles iam nessas caravanas familiares, cantavam esses salmos, cantavam esses louvores durante todo o trajeto. E quando chegavam no templo em Jerusalém, nas proximidades do templo, eles cantavam os louvores entoados chamado Cântico dos Degraus. O que eram esses Cânticos dos Degraus? O templo em Jerusalém ficava num nível bem elevado na cidade. Então, para chegar até lá, tinham vários lances de degraus, lances de escada. E quando eles subiam esses lances de degraus, eles tinham que cantar salmos. Havia salmos dos degraus. Tá? Era como se fossem salmos para subirem de níveis. E quando eles cantavam esses salmos, eles estavam mais próximos do Senhor. Tá? Por isso você vai encontrar na tua Bíblia lá, embaixo do número do livro de Salmos, Salmo número tal, escrito embaixo, Salmo de Davi para o cantor Mor, Salmo dos degraus. Tá? Salmo de Asaf para o cantor Mor, Salmo dos degraus. Era para isso que eram os salmos. E lógico, havia salmos para cantar em casa, haviam salmos para cantar em batalhas, havia salmos para orações. Os salmos era a inspiração, o colocar do coração do judeu na presença do Senhor. Agora vai uma coisa bem interessante. Todo judeu, desde pequenininho, conhece cada salmo. Como que você sabe que eles conhecem cada salmo? O rabino, o chefe da sinagoga e os pais dos judeus faziam exercícios de fixação dos salmos para as crianças. Bastava apenas que o pai ou o rabino entoasse, citasse a primeira linha
dos salmos e a criança já sabia qual era o salmo inteiro, porque ele havia fixado na sua mente os salmos. Por que os salmos é tão importante? A gente vai ver para frente qual a importância da Torá, dos salmos e dos profetas na vida dos judeus depois que Jesus começa a ministrar na vida deles. Vocês vão ver o Messias revelado na Torá, o Messias revelado nos salmos, o Messias revelado nos profetas. Seja abençoado grandemente. Tá? Até o próximo encontro nosso. Fique conosco. Dá a inscrição tua aí. Faça a tua inscrição. Né? Dá uma curtida se você gostou desse vídeo. Tá? Ativa o like lá. Ativa o sininho. Tá? Para receber novos vídeos. Compartilhe porque você vai estar abençoando muitas vidas. Deus abençoe você grandemente. Até o próximo encontro. Em nome do Senhor Jesus.